Para nossa aula, eu trouxe um dicionário. Olha só, um pequeno dicionário da língua portuguesa. Pequeno, viu? Esse dicionário minha mãe comprou quando eu era criança, do tamanho de vocês, minha gente. Olha só, um pequeno dicionário da língua portuguesa. Olha só. Vocês sabiam que no dicionário nós encontramos muitas palavras? Pois sim, muitas palavras. Palavras grandes, olha só. Palavras pequenas, bem pequeninas. Olha só, migra. Aqui, ó, migra. Deixa eu ver, palavra pequenininha, palavras grandes. Eita! Palavras muito grandes, palavras bonitas, palavras que edificam, palavras que constroem, mas também encontramos palavras feias, viu? Palavras que deixam as pessoas cabisbaixo, triste, palavras que podem até ofender se forem usadas contra alguém. Pois é, no dicionário nós encontramos muitos tipos de palavras. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Tá certo? É sobre as palavras. Na página 26, diz assim: o poder das palavras. Isso. E aqui, atrás, no meu livro, no seu livro não tem, só no meu. Presta atenção na história. No meu livro tem uma história muito interessante de um chefe de um trem que ele gritou para todos entrarem nos vagões. Ali ele se encontrava um homem manco, um homem que mancava de uma perna, com roupas bem simples, um idoso, mancando, e o chefe do trem estava muito nervoso. E ele começou a gritar: vamos, entrem no trem, entrem no trem. E aí aquele senhor manco, ele foi entrar no trem devagarzinho. E aí o chefe do trem disse assim: vamos, seu manco, entra logo, que demora, vamos, senão você vai ficar aí. Olha só, que forma de tratar as pessoas, chamando de manco, ó. Falando palavras que denigrem, palavras que ofendem, né? Então, aí aquele senhorzinho, ele foi entrando no trem, e aí ele disse assim: ó, senta logo pra não cair, senta logo, senta logo. E aquele senhorzinho sentou no banco. Mais tarde o chefe do trem passou assim, cobrando as passagens, porque eles vão pedindo pra ver, pra ir, né, carimbando lá, sei lá o que eles fazem. E aí, aquele senhorzinho, ele disse assim: eu não pago passagem. Aí o chefe do trem disse assim: como não paga passagem? Claro que o senhor deve pagar, todos pagam. Veremos, na próxima parada do trem, o senhor vai descer, na próxima estação. Aí, ele continuou cobrando as passagens dos outros passageiros. Aí, um dos passageiros, que viu aquela situação, chamou o chefe do trem e disse assim: ó, você sabe com o que você estava falando? Aí ele disse: não, por quê? Ele é o senhor Pedro Valburton. Eita, o presidente dessa companhia de estrada de ferro. Ele é o dono de tudo isso aqui que você trabalha. Ele é o dono, ele é o presidente. Eita, não pode ser. O senhor tem certeza? Sim, conheço de longas datas. Nossa, o chefe do trem, ele ficou pálido, ficou amarelo, ficou sem saber o que fazer nem o que falar. E agora? Ele ficou sem saber o que fazer. Mas aí ele foi lá naquele senhor e disse: me desculpe, por favor, me perdoe. Assim que chegarmos na estação, eu vou pedir minha demissão. Porque eu tratei o senhor muito mal e eu estou muito envergonhado com isso. Muito arrependido. Aí o senhorzinho, aquele senhor Pedro, ele disse assim: sente-se aqui, meu filho, por favor. E aí ele sentou, o chefe do trem sentou ao lado daquele idoso.
E o idoso disse assim, olha, graças a Deus que você não tratou mal nenhum dos nossos passageiros. Foi comigo que você falou assim grosseiramente. Eu até concordo, eu aceito suas desculpas e eu espero que não ocorra mais isso. Mas não precisa pedir demissão não, porque você aprendeu uma lição. Olha só, ele aprendeu uma lição da pior forma, né? Porque ele ofendeu e aí ele teve que pedir desculpa, se retratar, não é? Então, e aquele senhorzinho, ele perdoou o rapaz. E aí o rapaz, ele disse muito obrigado. E disse bem assim, ó. Prometo mudar daqui em diante. Foi isso que ele disse, que estava prometendo que ele ia mudar, daquele dia em diante ele ia mudar. Ia tratar todos de igual forma, com educação, com respeito. Então, que nós possamos ser pessoas que respeitam os outros, que usem as palavras para aumentar, para elogiar, para acrescentar algo bom. Esse aumentar que eu quis dizer é isso, é acrescentar algo bom na vida das pessoas. Não use palavras para ofender, para magoar, não é? Então, porque tem pessoas que dizem assim, eu preferia ter levado uma surra do que ter ouvido aquelas palavras, não é? E realmente existem palavras que magoam muito. Existem palavras que levam pessoas até a depressão, né? Então que possamos medir bem as nossas palavras e observar bem o que a gente diz, não é? Para não ofender. E Jesus, vamos lá no livro? Jesus, ele bem sabia disso. Jesus ensinou muitas coisas quando esteve nesse planeta. Uma delas é que devemos ter cuidado com as nossas palavras. Quando usamos palavras poderosas, mostramos que nos preocupamos com as pessoas e que queremos ser amigos de todos. Queremos ser amigos de todos. Então, que possamos usar essas palavras poderosas, tá bom? Para ser amigo de todos. E vocês farão essa atividade, essa pintura bem bonita, né? De Jesus com as pessoas aqui. Ele ensinando sobre o amor de Deus. E na página 27, vocês irão fazer na página 27 a primeira e a segunda questão. São duas questões. A primeira vocês vão decifrar o código, tá? Decifrar o código e conhecer o segredo para usar boas palavras, tá bom? E na segunda questão, vocês vão usar as palavras que estão nesse banco de palavras, tá bom? Muito obrigado, com licença, me perdoe e por favor. Então, vocês vão observar aqui o rosto, as expressões e o jeito das pessoas vão fazer. Então, vocês vão mandar para mim, lá no iClass, somente a foto da página 27, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima aula, até amanhã, com fé em Deus no Zoom. Beijo!